Estamos de volta e agora é pra valer, hein? Olha que bacana, gente. O nosso Pod em Foco traz uma pessoa fantástica. Até eu agora quero saborear um pouco. Mas antes da gente saborear conhecimento, nós queremos conhecer a pessoa, né? Afinal de contas, o nosso Pod em Foco, ele foca o empresário, foca boas ideias, foca qualidade, foca transformação, foca alegria, para que você aí do outro lado, meu querido telespectador, minha querida telespectadora, possa aprender e continuar sonhando. Não desista nunca dos seus sonhos. Pelo contrário, vá à luta, porque você vai conseguir. Você vai ser a próxima empresária ou empresário que eu vou entrevistar. Com certeza absoluta. Fernando Prax, seja bem-vindo ao nosso Pod em Foco. Ronaldo, que honra estar aqui com vocês, com toda essa galera maravilhosa aqui do Pod em Foco. E olha que presente que eu acabei de ganhar. Assim que eu cheguei aqui, eu tenho uma frase que está aqui na minha frente e eu vou contar para vocês. Apaixone-se pelo processo de se tornar a sua melhor versão. Parabéns a toda a galera aqui do Pod em Foco. Gratidão por estar aqui com vocês. Muito obrigado. Ele é escritor, palestrante, empresário, pai, filho, mas acima de tudo eu sempre me defino como um caminhante que vem perdendo o medo de se perder, certo? Das suas incertezas, das suas falhas, dos seus acertos, mas que vai continuar caminhando até o ponto final. Legal, e olha, Fernando, posso te chamar de Fernando? Opa, né? Fica à vontade. Fernando, a gente começa sempre querendo saber um pouco da vida, da história de vida, né? Onde você estudou, que cidade você nasceu, filhos, casamento, quais foram os principais tropeços, como é que você conseguiu se levantar e encarar tudo isso e chegar aonde vocês estão chegando, que é maravilhoso, que é o foco do segundo bloco. Perfeito. Nesse primeiro bloco, a pergunta que não se cala: quem é Fernando Prax? Cara, eu tive a honra e o prazer de ter sido criado pelos meus avós e a minha mãe. Morei numa das maiores periferias de São Paulo, um bairro chamado Jardim Elisa Maria, que fica dentro de Brasilândia, de Brasilândia. E lá eu tive uma infância, cara, que normalmente, né, quando você fala em que cresceu, em que nasceu em periferia, o pessoal fala, nossa, que triste e tal. E pelo contrário, cara, porque eu tive muita coisa boa lá, eu aprendi muita coisa legal, eu aprendi muito, eu tive pessoas, assim, incríveis que eu tive a honra de conhecer. Então, assim, eu gosto sempre de dizer que em cada fase da vida, Papai do Céu tem me presenteado com o quê? Por estar vivendo, assim, mundos totalmente diferentes um dos outros. E lá foi onde eu cresci, passei grande parte da minha infância, sempre estudei em escolas públicas, né? Estudei no Raquel Assis Barreiro, que era uma escola, até hoje tem na Avenida Brasil, estudei no Castro Alves também, enfim. E foi uma jornada muito, muito bacana. Legal você ter tocado no lance de escola, né? Quando criança, em época de escola, eu não gostava de estudar, cara. Não gostava de estudar, não gostava de ler, eu era assim, eu não conseguia entender muitas das coisas que se passavam. E por muitas das vezes eu acreditava que eu era um cara burro, ignorante e que não dava conta de aprender. Até depois que eu cresci, eu comecei a entender uma coisa que eu vejo acontecer com muitos alunos hoje, até meus alunos, quando a escola começa a colocar alguns conteúdos em que o aluno não gosta. E aí o aluno afasta. Se o professor não tiver o cuidado de mudar um pouco a didática ou a dinâmica da aula, a gente pode perder grandes mentes por acreditar em uma falsa verdade de que não gosta de estudar. E é muito interessante isso, porque realmente hoje o professor ele luta não só contra essa situação, mas contra a tecnologia às vezes, porque as crianças, os adolescentes, eles hoje estão grudados nessa ferramenta chamada celular, principalmente com a sua internet, mas se souber usar ela é útil e muito útil, não é? Demais, e acredito que nós professores precisamos utilizar isso ao nosso favor e a favor dos alunos, porque senão grandes mentes a gente pode acabar deixando de lado. Passei grande parte ali da minha infância e da minha juventude na Brasilândia. Depois
Passei fui estudar, fui para a faculdade, entrei na faculdade de marketing. Isso tudo em Brasília, hein? Isso tudo em São Paulo, na Brasilândia, morando na Brasilândia. E aí isso tudo lá em São Paulo, comecei a fazer faculdade, entrei na faculdade de marketing, aí onde houve uma disruptura de pensamento, que aí eu gostei, achei sensacional aquele mercado e tal, e puxa, mergulhei. Tive uma professora também, Adriana Poloni, que foi maravilhosa, assim, foi um divisor de águas, fez eu me apaixonar pelo conteúdo. E aí, daí, seguimos aí alguns trabalhos, até que eu tive a oportunidade, né, de montar o meu primeiro negócio. Que na época nós nem falávamos de empreendedorismo, esse termo não existia. Era trabalhar por conta, né? Até porque, né, da onde eu venho, não existia isso. Era, você abria um comércio, você era comerciante. O cliente ainda chamava de freguês. É isso aí, show de bola. Não era cliente, né? Então era freguês. Então, quando eu comecei a empreender, né, a montar o meu negócio, a trabalhar por conta, foi também ali perto, ali onde eu morava. Isso por uma estratégia do meu sócio, que falou, cara, você conhece todo mundo aqui. Você precisa montar algo por aqui. Porque se a gente montar por aqui, cara, vai ser sucesso. Você vai levar a galera toda. E eu não entendia na época. Né? Eu falei, cara, mas será que todo mundo vai? E ele falou, pô, vai. E aí foi dito e feito, o negócio foi muito bacana, foi um negócio maravilhoso. Parte ali, grande parte da minha infância, alguns amigos acabei perdendo no meio do caminho, alguns escolheram aí um outro caminho, sabe, Ronaldo? E que, infelizmente, não deu continuidade, né? Alguns acabaram indo presos, alguns acabaram sendo assassinados, e isso são coisas que me deixou muito triste, porque eu vi pessoas boas irem para caminhos errados. Isso é triste mesmo. Muito. Eu vi muita gente legal, cara, vi muita gente com competências assim maravilhosas e que acabou, talvez, né, é uma escolha, né, eu não tiro essa responsabilidade deles por ser amigos e tal, não tiro, foi uma escolha, mas foi uma escolha muito sempre é uma infeliz. Escolha, né? Muito infeliz, e empreendedores, líderes, e por você estar dentro daquele movimento, você não consegue enxergar dessa forma. Você entende? Certeza. Você não consegue enxergar. E aí depois que eu saí, que eu consegui olhar um pouquinho de fora, eu falei, caraca, fulano de tal tinha uma habilidade aqui, Beltrano tinha uma habilidade aqui, o outro era um mega empreendedor, um cara que fazia a engrenagem girar, fazia acontecer, e acabaram se perdendo aí. Eu perdi meu pai muito cedo, né? E aí foi quando fui morar com os meus avós, que me criaram com muito carinho, com muito amor, sempre... por mais simples que foi a minha infância, nunca faltou amor, nunca faltou carinho, e aí por isso que eu sempre falo que, né, eu gosto de usar isso muito, essa frase que é de Geraldo Rufino, né, que ele fala, cara, eu sempre fui próspero, eu só não tinha dinheiro. É isso aí. Então, quando você tem nasce num país maravilhoso como que nós nascemos, cheio de, o que você planta, qualquer semente que você joga em qualquer lugar, nasce. Isso aqui é maravilhoso. Se a gente souber olhar pela perspectiva certa, você vê quanta coisa positiva nós temos aqui. Isso é fantástico. E tudo isso acontecendo em São Paulo. Tudo isso em São Paulo, cara. Tudo isso em São Paulo. Os avós de São Paulo. De São Paulo. Tudo lá para SP. E pelo que eu entendo, você tem um amor muito grande por Deus. Sim. E isso é muito bacana. E a pergunta é, quando é que Deus entrou nessa história? Cara... Eu gosto muito dessa pergunta, mas eu vou te responder de uma forma simples, mas complexa. Olha que bacana. Na verdade, Deus sempre esteve nessa história. É eu que não enxergava. É isso aí. Então teve muitas vezes que eu não enxergava. Eu gosto muito de uma frase de Einstein que diz assim, você pode viver como se o milagre não existisse, ou você pode ver um milagre a todo momento. Como se tudo fosse um milagre. E eu vivi por muito tempo como se o milagre não existisse. Achava que as coisas aconteciam por acaso e tal. E depois, com o tempo, com um pouco mais de observação, eu comecei a ver o dedo de Deus assim, cara, em cada situação na minha vida. O direcionamento, em cada erro que acontecia na minha vida, me direcionava para algo depois meramente positivo. Abria a porta onde não existia parede, onde não existia janela, nascia a porta. Eu falava, o que tá acontecendo? Como que isso era algo que eu não conseguia explicar? E aí depois de tantas andanças, de tantos desafios, eu gosto muito de falar, tantas cascas de banana, que são as armadilhas que nós vamos caindo no decorrer da nossa caminhada, no decorrer da nossa história. Depois de tantas cascas de banana, cara, eu entendi
que na verdade minha vida sempre foi um milagre, cara. Sempre foi um milagre que assim como um ourives quando prepara a prata, né, a coloca em uma pressão muito forte, em um fogo ali muito ardente, né, em um desafio muito grande, mas ele não tira os olhos dela por um minuto. E eu entendi que isso aconteceu comigo, cara. Fantástico. E aí você veio para Campinas ou não? Cara, ou se casou lá? São Paulo me mandou embora, cara. Porque assim, ó, veja bem, eu cresci em periferia. E eu era da área do esporte. Então eu conhecia tudo quanto é quebrada que você imaginar. Todo mundo eu conhecia. Show de bola. E por ser um cara mais comunicativo e tal, e aí conhecia todo mundo. Daqui a pouco, cara, me roubaram uma moto. Tinha um sonho de ter uma moto X, consegui, me roubaram. Aí, pô, foi fulano de tal. Falei, cara, eu não vou buscar, que isso, tá louco, vou entrar aqui pro meu seguro. Mas, poxa, como os caras que cresceram comigo estão me roubando, estão me enganando, e quase morri nesse assalto, cara. Aí, depois, eu tava fazendo uma outra faculdade de psicologia, na Unip, ali na Marquês de São Vicente. Eu tinha uma outra moto, essa tava resolvendo do seguro para receber de volta. A hora que eu saio da faculdade, levaram outra moto. Oh, meu Deus. Aí, cara, as duas tinham seguro, ficou tudo bem, mas, cara, comecei, sabe, ficar chateado e tal. Aí um dia tô com um amigo também, tava levando ele em algum lugar, parou um carro do meu lado, cara, uma Pajero, com 4 negros dentro, cara. A hora que eles abriram, parecia aqueles filmes americanos que só saía fumaça Meu dentro Deus. do carro. E aí a hora que eu olhei, falei, perdi o carro, cara. Aí o meu amigo conversou, não, porque a gente é de tal lugar, papapá, daqui, dali. Sabe, ficaram meio assim e acabou deixando a gente passar. Eu falei, cara, não tá legal, não quero. Eu já tinha filho, cara. Tive a bênção, fui agraciado, assim, um dos maiores presentes que Deus me deu na minha vida foi meu filho, cara. Isso mudou completamente meu mindset, minha cabeça. Qual que é o nominho dele? Arthur. Nome de rei, Arthur Fernando. Eu sempre gosto de brincar assim, quando o Arthur, né, veio, antes de um pouco dele vir ao mundo, tava passando uma situação muito... É o padrão, né? Muito difícil, cara. Às vezes não tinha dinheiro assim pra você ir trabalhar, que era o passe na época, né? Não era bilhete, não era o passe, tinha os vale transportes. E às vezes não tinha, cara. E aí quando surgiu o lance do Arthur, eu falei, meu Deus, e agora? E, cara, também veio uma coisa assim, eu falei, cara, onde come um, come dois, de fome não vai morrer, vamos ver. Meu amigo, se eu te contar uma coisa, você não vai acreditar as bênçãos que Deus começou a fazer. No mesmo ano, cara, para pra pensar, há 9 meses, 8 meses atrás, estava sem grana para pagar o passe. Dali a pouco, carro zero, moto zero, locação de casa, mobiliei casa, tudo começou a clarear de um jeito, cara, que assim... Meu filho me trouxe na época que meu filho nasceu, me trouxe uma prosperidade gigante, que eu nunca havia tocado, que era algo que eu nunca havia chego. E foi muito legal, assim, eu falei, putz, foi muito bacana. É um menino muito 10, foi um dos maiores presentes. Aí mudei completamente também a minha forma de pensar, e aí ele foi um dos pilares de eu falar, cara, eu não quero criar meu filho aqui, eu não quero que ele viva essa malandragem, mas malandragem no sentido de astúcia, né? No sentido de passar o outro para trás. Não acho que a malandragem é ruim, desde que ela seja proteção, desde que ela seja para que você algo positivo, né? Não uma malandragem negativa na qual um tem que se ferrar pro outro dar certo. E eu tava vendo muito isso, sabe? Muita malandragem astuta. E aí eu falei, não, vou partir. E aí vim para Campinas, que aí quando eu conheci minha esposa, coisa boa. Aí foi mudando tudo diferente. Aí surgiu o Instituto Win? Sim, o Instituto, na verdade, entrou na minha vida. Há muito tempo eu vinha pensando em começar a iniciar treinamentos, em começar a iniciar palestras. E ao mesmo tempo me vinha algo que falava assim, cara, o sabotador. Né, eu gosto muito de brincar daquele filme, tem um filme da Disney, que De Luca, que fala Bruno, né, que é aquele, o que fica te tentando. E tinha esse lance do Bruno aqui na minha cabeça. Não, isso não é pra você, isso não tem nada a ver, esses negócios aí, não, deixa de lado, não é. E aí eu ia postergando isso, ia jogando isso pra frente. Mas no decorrer da história eu vim me preparando aí 10 anos até conhecer o José do Instituto Win. Que aí foi quando eu conheci o José do Instituto Win, eu falei, não, cara, é isso mesmo que eu quero. É isso que eu vou pra cima. E aí quando você tem bons parceiros na caminhada, e o José é um cara que inspira, é um cara que tem feito a diferença na vida de milhares de pessoas, cara.
milhares de pessoas. O Instituto Win hoje é uma empresa de treinamento, é uma a empresa que mais realiza treinamentos no interior de São Paulo, cara. Campinas, Jundiaí, Limeira, Guarulhos, Piracicaba. Fantástico. A gente vai falar disso no segundo bloco. Vamos. Com mais calma. Mas vamos falar um pouquinho desse livro aqui que a gente está ganhando de presente. Show, é uma honra aqui. Tá saindo do forno agora, é isso? Acabou de sair, cara. Na verdade, ainda nem tá nas livrarias, hein? Vai entrar. O título tem tudo a ver com essa história que você tá contando pra gente hoje? Tem, cara. Tem tudo a ver. Sucessos através dos erros. Exato, cara. Esse livro aqui também foi uma bênção, algo que foi, assim, inexplicável, Ronaldo. Às vezes a gente só consegue entender algumas coisas muito pra frente. Na hora, quando a gente tá no olho do furacão, a pergunta às vezes é: por que isso tá acontecendo comigo? Que mal eu fiz? Que castigo é esse que eu tô recebendo? E a gente se enche de culpa, cheio de marra, cheio de coisas que acabam só nos prejudicando e nos levando muito pra trás. E como eu passei muitas desses desafios, eu fui percebendo que depois desse olho do furacão, passava um tempinho e vinha alguma coisa boa. E quando eu conseguia enxergar, essa coisa boa vinha mais rápido. Quando meus olhos estavam mais atentos, porque aquilo... Quando eu parei de me perguntar por que isso está acontecendo comigo, e comecei a me perguntar para que isso está acontecendo comigo, eu comecei a ver o lado positivo em tudo, cara. Legal. Então, por exemplo, às vezes vinha um amigo: cara, tava com a minha mulher me traiu. Eu falei: cara, quantos anos vocês tinham de casado? Tinha 2. Eu falei: cara, que bom. Como assim, cara? Você tá falando que é bom minha mulher ter me traído? Eu falei: cara, bom, porque poderia ser daqui 10 anos. Já pensou se perder 10 anos com a megera que não te merecia? Você tem que dar graças a Deus. E eu comecei, cara, com uma ideia de que, assim, tudo de ruim traz algo bom, porque fica muito incongruente em um universo que você tem absoluta certeza de que quem criou, de quem desenhou, é todo poderoso, onipotente, onisciente, e é amor, é paz, é alegria. Como que dentro de algo tão bom, tão belo, pode haver algo tão destrutivo? Então, assim, o mal, o erro, nunca foi para destruir ninguém. Na verdade, eles são os maiores professores, e a finalidade deles são essa. Eu gosto muito de brincar que o mal, né, é funcionário do bem. Ele produz o bem. Sem ele, o bem não acontece, nós não conseguimos contrastar. E quando você tem essa percepção, fica tudo muito mais leve. Como é que você vai enxergar o bem se você não vê o mal? Exato. É muito interessante essa ideia. Dá um dia inteiro de filosofia isso. Mas olha, me diz uma coisa. Esse projeto é um dos projetos, mas esse trabalho de você ensinar as pessoas, isso começou desde São Paulo. Na verdade, isso começou desde São Paulo, mas de uma forma muito inconsciente. Muito inconsciente. Porque, como eu te falei, autoestima, cara, quando você... isso não é no sentido de vitimização, tá? É no sentido de percepção. Quando você não tem outro... Quando você... Todo lugar que você vai, pelo teu jeito de vestir, pelo teu jeito de falar, as pessoas te olham diferente, as pessoas te diminuem, as pessoas te menosprezam, você acredita que aquilo é verdade. Então você não se acha bom o suficiente a ponto de poder ensinar algo pra alguém. Então eu não tinha essa percepção de que eu podia ser bom o suficiente para ensinar algo para alguém. Isso eu tô falando de algo muito arcaico, muito do passado e tal. Mas que é muito importante e muita gente está passando por isso hoje. Exato, e depois eu entendi, hoje eu tenho uma máxima assim, que ninguém é tão ruim que não tenha nada para ensinar, e ninguém é tão bom que não tenha nada para aprender. Então quando você tem essa humildade de se permitir aprender com todos, você continua crescendo. E quando você perde essa humildade, muitas vezes eu encontrava com pessoas que eram boas demais para aprender. E aí o que acontecia? Me diminuía. Só que eu ia acreditando nas 1000 mentiras, né? O ministro de Hitler dizia, né, que uma mentira contada 1000 vezes se torna uma verdade. E eu ouvi 1000 mentiras ao meu respeito. Aonde eu morava, as pessoas que eu caminhava, as pessoas, os lugares que eu frequentava. Então aquelas 1000 mentiras acabou virando a minha realidade por um grande período, né? Então eu não tinha a percepção de que eu tinha essa habilidade de ensinar. E isso tudo tá no livro. Cara, por incrível que pareça, essa parte não. Porque o livro eu trouxe ele muito numa visão de autoajuda, levando pro leitor. Mas tem tudo a ver, sabe por quê? Porque você teve que superar tudo isso. Você tem razão. Easter egg, que é ali uma contagem ali meia, né, lateral,
Tem tudo a ver, sim. Não tem ele descrito assim exatamente, que eu não fiz muito, pensei em não fazer muita uma parte mais bibliográfica e tal, que eu pensei em realmente um livro que pudesse ajudar as outras pessoas no sentido de ações práticas. Né? Mas então, você não sabe quanto sua história está ajudando muita gente hoje. Cara, foi algo que muito, muito bacana e com muita simplicidade, com muito pé no chão, a gente vem dando voos altos assim. E é legal olhar para trás, né, e ver o quanto você você cria, depois você retira ali, você constrói, depois você destrói, reconstrói, e acho que essa é a grande sacada, sabe? Muito bom. Olha, nós estamos falando com o Fernando Praxis. Ele tem esse livro maravilhoso que você está vendo aqui, ó, que está fazendo o lançamento aqui também dentro do nosso Pod em Foco. Show. Sucesso através dos erros. Logo, logo você vai ver nas livrarias, tá? Esse aqui é meu, hein? Não tira o zóio. Já tem dono. Eita, nós. Mas, mais do que isso, uma história fantástica, né? A gente conheceu ele. E agora a gente vai, no segundo bloco, conhecer um pouquinho do Instituto WIN. E o que eles vão proporcionar agora nos dias 11 e 12 de novembro em Limeira. Ainda dá tempo de você participar se você quiser. Já já você vai ficar sabendo, porque é uma imersão de 2 dias fantástica que vai mexer com as pessoas de uma forma extraordinária para programá-las para o sucesso, né? O que ele contou, ele tinha uma programação para o insucesso, mas ele conseguiu se reprogramar. Isso é fantástico, gente. E aí entra uma outra coisa, que é a sua vontade, a sua decisão de querer esse sucesso. A gente volta já já dentro aqui do nosso Pod em Foco. Estamos de volta dentro do nosso Pod em Foco, podcast Empresário em Foco aqui pela nossa RPTV, canal 8 da NET, para mais de 10 cidades, para mais de 3 milhões de telespectadores. Também estamos no YouTube, no Instagram, você tá vendo tudo aqui, tá? YouTube, Instagram, Facebook, as nossas páginas, e você pode curtir. Não esquece de tocar no YouTube o sininho, né? Toca lá no sininho, se inscreve, toca no sininho, porque todo podcast novo você já recebe a informação que ele tá chegando, e aí você só vai lá, clica e assiste, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, o seu carinho e a sua participação. Você é importantíssimo para nós, e eu tenho certeza que o que nós fazemos aqui é importantíssimo para você também. Aliás, deixa eu aproveitar e agradecer ao nosso querido Márcio, né? O nosso diretor-geral da RPTV, canal 8 da NET, o meu diretor técnico, o nosso parceiro, o Vinícius, que nunca aparece, né? Agora tem 2 Vinícius, viu, gente? 2. E os 2 ficam escondidos atrás da câmera, eles não aparecem, mas sem eles esse programa não ia pro ar, né? Então, muito obrigado a todos vocês, valeu. E aos nossos parceiros, patrocinadores também, que acreditam no nosso trabalho, estão nos apoiando e com certeza absoluta estão adorando esse bate-papo com o nosso Fernando Praxis, que agora vai falar sobre o Instituto, o IND, um pouquinho mais, né? E sobre a imersão que vai acontecer em Limeira. Conta um pouquinho mais desse Instituto IND, onde que a gente vê isso, tem na internet, fala aí, mostra pro pessoal, agora é sua vez. Com toda certeza, excelente dia a todos que estão aqui conosco, mais uma vez parabenizar a todos aqui do Pod em Foco. O Instituto IND é uma empresa de treinamento que trabalha com o ativo mais importante da humanidade, que é as pessoas. Nós trabalhamos com as pessoas no sentido de desenvolvê-las, no sentido de colocar um espelho e mostrar o quão grande cada um de nós somos. E como até no bloco anterior nós falamos, né, de às vezes no decorrer da caminhada nós acreditarmos cairmos nas cascas de banana, em algumas armadilhas, nós vamos deixando de ser quem nós realmente somos. E o Instituto IN tem uma grande missão de resgatar isso de volta, né, de trazer ali despertar o verdadeiro gigante. E depois de uma vez que você desperta esse gigante, o sono não volta mais. Que bacana. E faz quanto tempo que existe o nosso... O Instituto existe há mais de 5 anos, começou com o nosso CEO, que é o José Carlos Boito, que realiza um trabalho sensacional. Inclusive, ontem, sábado encontrei com ele. Sábado foi um dia que eu tive de descanso, cuidei de outros negócios.
E numa semana anterior nós estávamos num evento gigante que foi virado empresarial para mais de 1.000 empresários. Foi um evento assim realmente maravilhoso e que assim levou bastante energia. E na outra semana o José já estava ali firme e forte ali num outro treinamento de coach. Eu falei, Zé, a importância que você tem na vida dessas pessoas aqui, cara. Ele tem uma história de vida fantástica, né? Tem. É maravilhoso. É um cara diferenciado. Eu já cheguei a ver um pouquinho da história de vida dele, é maravilhoso. Ô Zé, somos seu fã aqui, irmão. Tamo junto. Com certeza. E aí ele começou com o Instituto. O Instituto hoje tem várias vertentes. Tem a vertente, nós temos hoje treinamentos para a parte de oratória, então para a pessoa que quer se desenvolver na parte ali de se apresentar. Temos PNL, que é sensacional. Temos o Life Coach. Temos, assim, uma gama de produtos muito grande. Mas eu quero falar com vocês exclusivamente da imersão Águia. Né? Quem nunca fez uma imersão de inteligência emocional? Aí agora, Fernando Pessoa, tá? Agora, sim, uma opinião totalmente particular. Eu tenho, assim, muito claro comigo. Se você falar assim, Fernando, o que uma pessoa precisa fazer antes de morrer, cara? O que você acha que a pessoa não pode... Antes de morrer, ela precisa fazer? E eu vou dizer pra você, um seminário de inteligência emocional. Fernando, você tá puxando pra gente fazer com vocês? Não. Um seminário de inteligência emocional. Se vocês fizerem conosco, nós vamos ficar felizes da vida. Mas tem muita gente bacana que também está fazendo, mas não deixe de fazer. Por que, Fernando, fazer um seminário de inteligência emocional? Muitas vezes a gente vem para cá para essa caminhada, Ronaldo, e passa tão correndo, cara, e acaba não percebendo. Na pressa, muitos de nós não percebeu que já é feliz. E quando você não consegue parar e olhar para ti, olhar para dentro, o que acontece? Tudo isso aqui passa muito rápido. E quando você vai para um seminário de inteligência emocional, você faz um encontro consigo, é um olhar para dentro. E aí quando você consegue olhar para dentro, você consegue enxergar o tamanho da potência. Porque antes de olhar para dentro, nós somos só potenciais. Potencial não é sinônimo de potência. Potencial é semente, né? É um potencial. Quantas vezes você já não viu pessoas com um grande potencial, mas que não deu em nada? E por quê? Porque não conseguiu olhar para dentro. Porque se olha para dentro, não tem como não florescer. Que bacana. E a águia tem algum objetivo aí? Tem um significado muito grande e quem conta essa história assim, maravilhosamente bem é o nosso CEO José Carlos. E né, que a águia tem um tempo ali que ela se recolhe, onde ela tem que refazer praticamente tudo. Ela tem que arrancar as próprias unhas, ela tem que arrancar as penas, ela tem que arrancar o bico. E para isso ela bate, né, numa pedra, ela vai para um lugar muito seguro para que ela não seja, né, de predador, ela vire presa, e aí ela fica nesse lugar, e aí é onde ela tem que passar por esse renovo. E muitas vezes nas nossas vidas nós precisamos passar por esse renovo, porque o velho não dá mais. Às vezes o que nos trava não é o que nós não sabemos, é as coisas que nós não desaprendemos. E aí algo que deu certo lá atrás, e a gente continua replicando agora. Então a imersão traz muito essa nova visão, sabe? De poder despertar ali o indivíduo mesmo, porque ele tem de melhor, para poder fazer algo assim, poder realizar sonhos. Sonhos são feitos para ser realizados. Nenhum sonho vai brotar no teu coração que você não vai ter o poder, que você não vai ter o contato, que você não vai ter o recurso de realizar. Mas, Fernando, se isso for verdade, por que algumas pessoas não realizam um sonho? Eu te digo, porque elas não dão um movimento. E quando não há movimento, aí não tem jeito, tem que descer do barco. Olha que interessante. E vocês vão focar nessa imersão 3 pontos importantíssimos dentro desse trabalho de 2 dias. Né? O primeiro ponto é o excesso de desconfiança em si e na vida. Segundo ponto, receio de tentar algo e dar errado de novo. E terceiro ponto, ficavam dependendo da aprovação de outras pessoas ou do outro para fazerem algo. Ou seja, esses 3 pontos vocês acham que são os pontos mais importantes hoje, os focos mais importantes das maiores problemas das pessoas? Sim, nós temos muito claro assim, que esses são as maiores cascas de banana. E a gente está falando de pessoas, né? Sim, porque, olha,
Para pra pensar. Pega essa primeira de novo, Ronaldo. Fala ela pra mim de novo. Excesso de desconfiança em si e na vida. Quando você não acredita em si, automaticamente você para de acreditar nos outros. E aí você já acha que as coisas não dão certo pra ti. Isso Que é é algo que tá conspirando contra você. Né? Olha como isso é complexo. Porque a hora que você começa a fazer isso, você começa a entrar num barco de reclamação. E quando você reclama, tudo começa a dar errado e você não consegue entender. Quando falo disso, eu gosto muito de trazer o exemplo, cara, de uma galera que por uns 400 anos essa galera viveu escravizada. E o sonho de todo escravo é ser liberto, é ter a liberdade. E um dia esses caras tiveram a oportunidade de ser libertos. E quando eles foram libertos, o que aconteceu? Eles viram milagres acontecerem, porque só deles ser libertados já foram um milagre. E viram um monte de coisa legal acontecer, viu o mar abrir, viu o maná descer do céu, viu cortina de... viu tudo. Só que se eu te contar uma coisa, cara, geograficamente, o tempo do Egito a Canaã são 485 quilômetros. Vamos colocar 500 quilômetros. Numa caminhada, com uma excursão, isso daria 27 dias, meu amigo, de caminhada. E a galera levou 40 anos. E andando em volta. E se você me perguntar o porquê que eles levaram 40 anos, eu vou te falar, por conta da reclamação. Por conta da reclamação. O coração ainda estava no Egito. Exato. E reclamando. Bastava ali o líder sair um pouquinho para ter um particular com o mestre e falou, deixa eu ter um particular para ver o que está acontecendo. Puta, esse cara aqui acho que não dá mais não, vamos pegar outro, vamos montar outro. E reclamando que não tinha cebola, não tinha tempero, maná, nossa, não aguento mais comer maná, não aguento. E assim, e às vezes nós caímos nessa, nós paramos de enxergar os milagres que acontecem, os que estão atual e os que aconteceram para que nós chegássemos até onde nós estamos, nós esquecemos desses milagres e ficamos buscando outras formas de ir mais rápido e reclamando. O problema sempre está no eu, mas a gente nunca enxerga o eu, né? Só os outros. Exato. E olha, isso é muito interessante que você falou, eu gosto muito. Todo mundo que parte da premissa de que realmente quer mudar, precisa entender que o problema está em você. Em si mesmo. Só que se o problema está em você, a solução está em quem? Em você também. E aí que é a parte legal. Porque é só você fazer o quê? Deixar de fazer o que está se fazendo. Pum, a mudança acontece. Show de bola. Mas aí entra o receio de tentar algo e dar errado. Às vezes até de novo, né? Exato. Eu gosto muito dessa. Por quê? Você tem sempre duas opções, tá? Aqui de empreendedor para empreendedor, de gente para gente. Se você não tentar algo que você queira fazer, você tem a certeza de que ela não deu certo. Porque você não tentou, você não fez. Tamo junto? Correto? Você não vai fazer, não vai dar certo. Se você fizer algo, você pode ter a possibilidade de dar certo. Por que a possibilidade? Porque você pode fazer e pode não dar certo. E tá tudo bem, a gente vai falar mais a fundo disso. Só que quando você não toma o movimento, é certeza que deu errado. Você prefere ficar com a certeza do erro ou com a possibilidade do acerto? Tudo na nossa vida é 50-50, pode dar muito certo, pode dar muito errado. Uma coisa que hoje pode ser uma coisa muito ruim, amanhã você vai entender que foi uma coisa muito boa, não ter dado certo. Putz, se tivesse dado certo aquilo lá, tinha me ferrado agora aqui na frente. Putz, então lá atrás não foi um erro, lá atrás foi um acerto. Só que nós não temos a capacidade e a compreensão de enxergar à frente. E aí que é onde tem que ter a nossa humildade de saber que quem nos guia sabe de todas as coisas. E se algo acontecer, eu tenho um pra quê, não um porquê. Show de bola. Aí a gente resume grande parte desse dilema. E a terceira eu gosto bastante também. Que é, ficavam dependendo da aprovação do outro para fazerem algo. Quando nós deixamos a aprovação do outro tomar conta de nós, primeiro que esse game que nós temos aqui chamado vida, esse jogo, nós já estamos a um passo de perder por conta disso. Até porque, quando você deixa o outro dizer o que é legal, o que é bacana, mas o que vão pensar de mim, o que isso, o que aquilo, você não está olhando para a pessoa mais importante do mundo. E a pessoa mais importante do mundo é eu, a pessoa mais importante do mundo é você. Para cada um de nós, a pessoa mais importante tem que ser nós. Senão não adianta você colocar outra pessoa em primeiro lugar, vira uma mentira, porque você não consegue entregar para o outro aquilo que você não tem para si. Então, quando você começa a tomar atitudes baseada no outro,
aí tua casca de banana vai ser casca de banana em cima de casca de banana. Por quê? Porque aí você tá buscando a aprovação do outro. E a aprovação do outro nunca vai te trazer a tão sonhada felicidade. Porque o outro não pode decidir ou escolher por você. Quando eu falo isso, não quero dizer a não ouvir as pessoas, a não entender, Sim, mas saber filtrar e saber seguir teu coração. Quando você tem um sonho, e isso é muito bacana, eu gosto muito disso, sabe, Ronaldo? Por que que vocês aqui, né, do Pod em Foco não sonharam em, sei lá, em montar uma empresa de outdoor para divulgar algo? Não é legal uma empresa de outdoor? Por que vocês não sonharam em, sei lá, em fazer um programa na China e tantas outras coisas? Cara, tem um monte de coisa que vocês poderiam sonhar, mas por que vocês sonharam isso? Porque Deus colocou no coração de vocês isso. É isso aí. E se vocês sonharam, aqui ó, tá realizado. Agora, às vezes a gente tem um sonho e a gente fala o quê? Ah, não, isso não é pra mim. Aí você compartilha com um amigo, com um parente, com alguém, a pessoa fala, você? Isso não dá certo pra você não. Mas, meu amigo, você acha que alguém, né, quem arquiteta tudo isso vai colocar algo dentro do teu coração só pra te sacanear? Pra falar, tipo, putz, não pode. Pô, eu quero ser jogador de futebol. Cara, você quer? Você pode. O outro, putz, eu quero ser cantor. Por que essa diferença? Né? Por que cada um sonha com algo diferente? É porque é o chamado que Deus tem para nós. Só que às vezes nós não ouvimos e às vezes nos diminuímos por conta dos outros, para caber no mundo do outro. Isso tudo que a gente está falando vai acontecer dia 11 e 12 de novembro. Bacana, hein? É a metodologia Águia de Sucesso. Exatamente. E o que as pessoas vão conseguir eliminar nessa metodologia? Todas aquelas crenças que nós chamamos de crenças limitantes. Nós somos um complexo de crenças, mas tem muitas das nossas crenças que nos limitam. Tanto na área financeira, na área amorosa, na área como filho, na área como pai, na área como mãe. Tudo isso acaba nos impedindo de viver o extraordinário. O que é viver o extraordinário? Viver aquilo que você quer. Não é viver a vida do Instagram. Tá com um helicóptero, uma Porsche? Não é nada disso. Se for o teu caso, você quiser uma Porsche, um helicóptero, maravilhoso, tudo bem. Mas o que eu tô falando aqui é de felicidade realmente profunda. Pô, no decorrer do seu caminho pode ter aí algo desse tipo, bacana, vamos planejar para tu chegar e você vai chegar. Mas não é essa felicidade vendível que as pessoas enxergam, é algo de dentro. Sabe o que é você chegar em casa, olhar pro teu filho, olhar pra tua esposa e falar, cara, eu tô fazendo o meu melhor. Olhar pro você, mulher, olhar pro teu marido e falar, caraca, eu tô fazendo o meu melhor. Estar de bem consigo mesmo. Exato. E às vezes nós não conseguimos ficar de bem conosco porque nós estamos preocupados com o que o outro tá pensando. E aí acabamos deixando de lado quem? Nós. E aí vira aquela salada de fruta, aquela bagunça mental, aquela bagunça emocional, e precisa uma hora sentar para poder organizar isso. E aí no seminário de inteligência emocional, na imersão Águia, é onde você vai ter a oportunidade. Só que a oportunidade, assim, ela chega. Eu gosto muito da história do cara que naufragou, o barco dele naufragou próximo de uma ilha, e ele conseguiu nadar e se salvar. E ele era um cara de muita fé, de muita intimidade. E ele falou, cara, eu sei que eu vou sobreviver, eu não vou morrer aqui. E Deus vai vir aqui e vai me pegar. Vai vir aqui e vai me tirar daqui. Passou 2 dias, nada. No terceiro passou um camponês com um barquinho, sabe, aqueles de remo. Show. Vamos com a gente. Ele falou, não, cara, não vou porque eu sei que Deus vai me pegar. Foi embora. Passou mais um dia, chegou um, transatlântico, aqueles gigantes. Bom, jogaram a escada pra ele e falou, não vou não porque Deus vai me pegar. No terceiro dia veio um helicóptero, pousou na ilha e ele se recusou. Passou no dia seguinte, aí não aguentou, morreu. E aí quando chegou lá no céu ele falou, pô Deus, você me sacaneou, hein, cara. Eu confiei em você, achei que você ia lá me buscar e você não foi. Ele falou, cara, eu mandei 3 pessoas, 3 transportes diferentes pra você. Você queria que eu saísse daqui do trono e fosse aí pessoalmente? O que é isso? É as oportunidades que Deus nos dá. Abraça quem quer. Depois nós, pô, as coisas não dão certo pra mim, pô. Show de bola. Fantástico, né? Rapidinho, e as descobertas? O que eles vão descobrir nesses 2 dias? Cara, primeiro, o maior encontro que eles vão ter vai ser esse encontro com a pessoa, o encontro com eu. Esse encontro, se você não teve ou se você já teve, mas nos últimos tempos tem se sentido meio distante, você precisa ter esse reencontro ou esse encontro pela primeira vez com a pessoa mais importante do mundo, que é você. Que é olhar pra dentro e ver toda a qualidade, toda a potência que existe aí dentro e fazer isso florescer. E lá
nesses 2 dias, é 2 dias, gente, é uma imersão, é 2 dias, é das 8 às 19. É realmente algo transformador, é algo de forte impacto emocional para que você crie novas sinapses ali neural e consiga dali não só sair com frases de impacto, mas com ações. O nosso foco é ação. E vai conhecer uma galera maravilhosa. Bacana. Também. E aí essas são as conquistas, né? Exatamente. Show de bola. Tá vendo, gente? É gostoso quando a gente consegue desenvolver uma ideia, colocar ela em prática, mostrar para todos que é importante e como é importante, e mais do que tudo, né? Conhecer pessoas como o Fernando que passaram por tudo aquilo que a gente já passou também, né? Teve as suas lutas, teve as suas dificuldades, enfrentou os seus medos, enfrentou os seus problemas e talvez até pensou em algum dia em querer desistir de tudo, mas não desistiu, não parou por aí, não abandonou o barco, pelo contrário, foi para cima porque acreditava que alguém estava junto com ele, um Deus vivo que dava a direção. E aí ele foi parar num outro barco, né, que ajuda as pessoas a terem essa direção, que é o Instituto WIN. Ó, exatamente. Chique, fantástico, Fernando, maravilhoso. Quero agradecer muito a sua participação e gostaria que você deixasse mais um pouquinho dessa mensagem fantástica que você já passou para os nossos telespectadores, porque eu tenho certeza que muitos já estão pensando, aliás, como é que a gente faz para participar dessa imersão? Ainda dá tempo, né? Tem uma semana aí pela frente, dá tempo de participar, quanto que custa esse ingresso, como é que faz para se matricular? Conta pra gente. Ronaldo, dá tempo sim, tá? Inclusive, se por acaso acabar não podendo ir nessa, depois de 90 dias nós retornamos a Limeira, e aqui, né, Limeira, Jundiaí, Piracicaba, Campinas, Guarulhos, mas assim, não deixa esse barco passar, né? Show de bola. Eu não deixaria, eu não perderia essa oportunidade. Você vai acessar o Instagram, o Instituto, depois o pessoal vai colocar aqui embaixo para vocês, um Instituto, e lá você vai conseguir estar falando, vou deixar o telefone também, bacana, do nosso comercial, e lá você vai estar conseguindo falar com a nossa galera de vendas que vai te atender com muito carinho, que são, né, são os nossos pescadores, eles que pescam essas pessoas e nos trazem para que elas possam viver realmente um dia extraordinário. E então você vai entrar aqui em contato, o valor da imersão está saindo 797 os 2 dias, mas eu garanto para você, meu amigo, que serão 2 dias, se não o melhor, os 2 dias assim, divisores de água na sua vida, como foi na minha e na vida de tantas pessoas que passaram pelo Instituto. Afinal de contas, muita gente deve perguntar assim, mas isso não é para mim. Claro que é. São para todas as pessoas que querem mudar, que querem transformação, que querem se conhecer melhor. Você quer conhecer as pessoas? Conheça a si mesmo. Você vai conhecer muito bem depois as outras pessoas. Exatamente, e eu gosto muito disso, sabe, Ronaldo? Quando o pessoal pergunta, mas a imersão não é para mim? Só tem para uma pessoa que a imersão não é, tá? Qual é a pessoa que a imersão não é? Quando a pessoa já sabe de tudo, já conhece tudo, já viveu tudo e sente que não precisa melhorar. Então ela não precisa estar lá. A imersão não é para ela, tá? Não, mas eu já sei tudo, eu conheço tudo, eu faço tudo, então não é o seu lugar, não é. Até porque existe um momento em que ela vai precisar entender que nós só crescemos em comunhão, que nós só crescemos quando estamos juntos. Agora, se você tem alguma área na sua vida que você sente que poderia estar fazendo um pouquinho mais, se tem algo que você sente que está latente dentro de você, que você sente um potencial, mas que ainda não virou uma potência, que ainda não floresceu, que ainda não deu frutos, se você sente que poderia entregar algo mais para as pessoas, que você poderia ajudar mais as pessoas que estão à sua volta e outras também, as que você conhece e as que você ainda não conhece, aí a imersão vai fazer todo sentido para a sua vida, em todas as áreas, financeira, conjugal, educacional e principalmente a inteligência emocional. Então, assim, invista no bem mais precioso que você tem. Esse bem mais precioso que você tem é você. Se você parar, quantas coisas ou quantas engrenagens também acabam sendo prejudicadas por conta da sua. Olha que bacana, gente. Falamos com o Fernando Praxis,
uma pessoa fantástica do Instituto IN e que está trazendo para nós algo fantástico. Agora, de repente você só errou, mas nunca pensou dessa forma, ó. Será que os erros não podem te levar para o sucesso quando você encara eles de outra forma? Pensa nisso. Grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.